você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana e esse conteúdo equivale ao 8º ano do ensino fundamental. Lembrando que ensino religioso na educação pública é um ensino sobre as religiões, as crenças, as convicções, as filosofias de vida e não um ensino de uma religião específica. No dia de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é crenças e convicções produzem atitudes. Mas para nós trabalharmos esse tema, é necessário primeiro começar a pensar o que são crenças. E aí, nesse slide, nós apresentamos alguns tópicos que ajudam a explicar o que seriam as crenças. Em primeiro lugar, as crenças são algo que se tem certeza absoluta, que mudam a forma de ver o mundo, que não precisam ser racionalmente comprovadas e que podem ser religiosas ou não. Tá, professora, mas na prática, o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, as crenças, elas são algo que a pessoa tem tanta certeza que às vezes ela não necessita de uma comprovação, por exemplo, científica. Se você conversar com uma pessoa que acredita em Deus e uma pessoa que não acredita em Deus, a gente percebe que não existe nenhum argumento decisivo que possa falar nem que existe nem que não existe. Mas ainda assim, as pessoas tendem a ter uma opinião sobre isso. E mesmo não havendo uma comprovação científica, matemática, lógica, as pessoas têm certeza daquela que é a sua opção, crer ou não crer. Da mesma maneira, a crença, ela vai mudar a forma como você vê o mundo. Por quê? Nós usamos como exemplo, no tópico anterior, acreditar ou não acreditar em Deus. Mas quando uma pessoa acredita, ela vai tender a levar a sua vida de tal forma que seja coerente com os princípios do Deus ou dos deuses que ela acredita. Da mesma forma, quando a pessoa não acredita, ela vai pautar os seus princípios, os seus valores morais por outras razões, por outras convicções. Então, a crença, ela vai mudar a forma como você vê o mundo. E essa mudança, ela se deve às crenças religiosas, mas a outras crenças também, outros tipos de crenças. Por exemplo, quando você tem um amigo e você gosta muito do seu amigo, você acredita que o seu amigo é o melhor amigo que você pode ter. E talvez não seja, talvez ele não seja a pessoa mais legal do mundo. Mas para você, pelo tanto que você gosta do seu amigo, ele é a pessoa mais legal do mundo. Da mesma forma, quando você chega lá no primeiro dia, chegava antes na escola, no primeiro dia de aula, e você via aquela menina bonita, aquele menino bonito, que para você era a pessoa mais interessante do mundo. E aí, às vezes, esse seu amigo que eu acabei de falar virava para você e falava assim: acorda, ele não é isso tudo não, ela não é isso tudo não. Mas você estava convicto que era. E não existe prova racional que te faça mudar de ideia. Por quê? Porque você tem convicção daquilo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o seu time de futebol. Às vezes o seu time está ruim, está perdendo, foi rebaixado, não ganha um campeonato há 200 anos, mas para você, seu time é o melhor time do mundo e você tem certeza disso. Então, não adianta alguém falar com você que aquele time não está valendo nada, porque você continua considerando o seu time muito bom. Você olha para a camisa do seu time e fala: é o manto sagrado, porque você considera ele muito importante. E, embora não tenha nenhuma evidência que seu time é tão bom assim, mas você faz de tudo para provar que ele é o melhor time do mundo, porque isso parte do seu coração, da sua convicção de que você torce para o melhor time do mundo. Então, em geral, as crenças, sejam elas religiosas ou não, elas vão nos ajudar a ver o mundo de uma determinada maneira.
Mas tem uma coisa muito importante sobre as crenças. Porque quando a gente acredita em alguma coisa, a gente tem certeza que está certo. Então não adianta, por exemplo, no caso do time, alguém provar para você que seu time é ruim, você não vai deixar de torcer para o time porque ele é ruim. Alguém provar para você que o seu crush da escola não é aquela coisa toda, mas você continua gostando. Alguém provar para você que existem pessoas mais legais no mundo e não só aquele seu melhor amigo, mas para você continua sendo, porque as crenças e convicções dependem de uma tomada de posição pessoal. E na religião é a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre repito nas aulas. Ninguém escolhe uma religião ou escolhe não ter religião acreditando que está fazendo uma coisa errada. Uma pessoa escolhe acreditar ou deixar de acreditar pensando que foi a melhor opção que poderia ter feito, pensando que é a forma como ela mais vai contribuir para o bem da humanidade, para o bem do próximo e para o bem da sua própria vida. Então, nesse momento, a gente deve sempre pensar, quando eu acredito de uma forma e eu olho para o outro pode até parecer que está errado aos meus olhos, mas o outro que pensa diferente de mim, ele também vai olhar e vai falar, eu acho que ele está errado. E aí é que nasce a necessidade do respeito, porque embora as pessoas pensem diferente, acreditem de forma diferente, elas estão convivendo e elas têm um ponto em comum, que é acreditar que aquela visão de mundo é a mais adequada e a mais correta. Pois bem, professora, as nossas crenças, elas afetam a maneira como nós agimos? O que vocês acham? Pense aí na sua casa. Em algum momento da sua vida, você já fez ou deixou de fazer alguma coisa baseado no que você acredita, na sua experiência de vida, nos seus valores, sejam eles religiosos ou não? Pois é. Uma coisa muito importante sobre as crenças é que elas vão afetar os nossos conceitos de certo e errado. Como assim elas afetam esses conceitos? Em geral, para pessoas religiosas, é muito comum que os valores, que a forma como ela vê o mundo, as coisas que ela considera adequadas ou não adequadas, perpassem o que a religião dela ensina. Para uma pessoa não religiosa pode falar, mas isso é bobagem. Mas a pessoa religiosa vai ver valor naquilo. Então, se a religião dela ensina, por exemplo, que o correto é que ela se preocupe, que ela ame o próximo como a si mesma, então ela vai procurar coisas que manifestem esse amor ao próximo. Ela vai tentar ser uma pessoa mais compreensiva, mais caridosa, uma pessoa que consegue entender o outro. Mas e as pessoas que não têm religião? As pessoas que não têm religião também partem das suas convicções para produzir a sua atitude. Essas convicções, elas podem ser baseadas em uma série de outros elementos. Por exemplo, ela pode ser baseada na consciência ecológica. A pessoa não tem uma religião, mas ela cuida do mundo, ela cuida da natureza, ela cuida do próximo, cuida dos animais, por acreditar que dessa forma ela está preservando o mundo, que é um lugar onde todos nós moramos e que as nossas próximas gerações vão depender desse espaço para viver. Então, as crenças e as convicções, sejam elas religiosas ou não, elas vão moldar os nossos conceitos de certo e errado. Voltando no exemplo do futebol, uma coisa que acontece para um torcedor falar com ele, você vai queimar a camisa do seu time, isso para ele é errado. Por quê? Porque foi uma coisa baseada na convicção dele que o time dele é o melhor. Mas você vai queimar uma camisa comum, isso para ele já não fere tanto, porque é uma coisa que não mexeu com as convicções dele. Então, o conceito de certo e de errado, ele está sempre muito próximo, muito ligado àquilo que você acredita que é o melhor, aquilo que você acredita que é o mais correto, aquilo que você acredita que faz sentido para a sua vida. Pois bem, além
dos conceitos de certo e errado, nós podemos falar das condutas e costumes. Mas o que seriam condutas e costumes? Por exemplo, algumas religiões, elas restringem a forma como a pessoa vai se alimentar. Então, para aquela pessoa, ela considera, por exemplo, que é errado comer carne de porco. Gente, mas tanta gente come carne de porco, por que quando eu convido aquele meu amigo que, por exemplo, é judeu ou de uma outra religião que tenha restrições alimentares, ele não aceita aquela comida que eu como e eu acho tão boa? Ele não aceita porque as convicções dele, as crenças, dizem que ele não deve aceitar aquilo, que vai ferir a sua forma de existir no mundo. Da mesma forma, é muito comum no Brasil, durante o período que é chamada Quaresma, que é os 40 dias entre o final do Carnaval e o feriado de Páscoa. Esses 40 dias são considerados, dentro do cristianismo católico, a Quaresma. E aí, durante a Quaresma, tem pessoas que não comem carne vermelha, porque elas acreditam que, de alguma maneira, se elas ingerirem carne vermelha nesse período, elas estarão ferindo os seus princípios religiosos. Elas estarão, de alguma maneira, desonrando a memória da morte de Jesus nesse período. Então, as pessoas evitam. Por quê? Porque não faz falta? Não. Porque as crenças e convicções delas ensinam que é melhor se abster de alguma coisa, mas também ensinam que algumas crenças ensinam o que é melhor fazer. Uma coisa que sempre deu muita polêmica em vários lugares do mundo é a utilização do véu pelas mulheres muçulmanas. Por que elas utilizam o véu? E aí muitas pessoas vão criticar e vão falar assim: elas não têm liberdade, elas não podem se vestir como querem. Mas esquece que a crença e a convicção faz com que, dentro da liberdade de uma pessoa, ela opte por agir diferente das outras em alguns casos. Então, pessoas não muçulmanas podem olhar para essas mulheres e falarem: olha lá, não tem liberdade de vestir como quer. Mas a mulher muçulmana vai falar: não, eu tenho a liberdade de pôr o véu, porque eu acredito que assim é a melhor maneira de eu me vestir, de eu me apresentar para as pessoas em público. Então, as crenças e convicções, elas vão mudar os nossos costumes, a nossa conduta, elas vão ressignificar o nosso tempo. Olha só, quando a gente pensa em feriados, boa parte dos feriados hoje no Brasil são de origem religiosa. Então, você tem, por exemplo, no dia 15 de agosto, que em algumas cidades é feriado, em outras cidades não é, em Belo Horizonte é feriado. Em Belo Horizonte é um feriado católico, considerado a Assunção de Nossa Senhora. Ok, mas, por exemplo, e os protestantes que não consideram Maria da mesma maneira que os católicos? Como que eles ficam? Eles vão trabalhar nesse dia? Não. Porque como tem muitas pessoas, e o Brasil durante muito tempo foi um país que praticamente só havia católicos, então hoje nós temos feriados que correspondem à fé religiosa católica. Alguns lugares no Brasil nós temos feriados também referentes às religiões afro-brasileiras. No Rio de Janeiro, me parece que o dia de Iemanjá, me parece que é feriado. Então, por que existem esses feriados? Porque são dias que são importantes para aquela pessoa que crê naquela divindade ou naquele santo e ele precisa daquele tempo para cultuar. Então, a crença da pessoa vai fazer com que ela enxergue o tempo de uma forma diferente. Hoje é um dia de trabalho ou um dia de descanso? Hoje é um dia de celebrar ou é um dia de eu trabalhar normalmente como qualquer um outro? E aí, as crenças e convicções, elas também podem moldar as escolhas de vida. Escolhas de vida, professora? Sim, porque às vezes uma pessoa, ela é de uma religião que, por exemplo, restringe a utilização de determinados alimentos. Como eu falei, o caso da carne de porco. Uma pessoa que não pode comer carne de porco pode criar porco para vender? Não pode.
Então, essa é uma escolha de vida que ele não vai fazer. Uma pessoa que é de uma religião que ensina, por exemplo, que ela não deve assistir televisão para motivos recreativos. Essa pessoa vai querer ser artista de televisão? Não vai, porque o máximo ela vai utilizar a televisão como vocês estão utilizando, para estudar ou para saber das notícias. E isso tem muito a ver com as convicções dela. Uma pessoa que, às vezes, tem uma fé religiosa muito intensa e que acredita que, por exemplo, ferir a natureza de alguma maneira é estragar essa fé religiosa. Essa pessoa, ela vai dar conta, por exemplo, de trabalhar num lugar assim que, por exemplo, num matadouro, onde morrem os animais que vão para o nosso prato todo dia. Às vezes a pessoa não dá conta. E aí ela faz as suas escolhas de vida baseado no que é a sua fé religiosa, baseado nas suas convicções. Eu citei o exemplo da religião, mas às vezes nem é isso. Às vezes é uma pessoa que é vegana, que é ativista pelos direitos dos animais. Isso também é uma crença e uma convicção. Então, a pessoa não vai trabalhar num açougue, porque ela não vai se sentir bem ali. As crenças e convicções, elas têm um lado muito bom porque elas motivam o ser humano. Como assim? Quando você tem uma convicção em alguma coisa, você tende a lutar por aquilo que você acredita, porque você acha que aquilo vai transformar o mundo e vai tornar o mundo melhor de alguma maneira. Então, existem pessoas que vão tentar divulgar a sua fé religiosa, existem pessoas que vão tentar defender os animais, existem pessoas que vão tentar promover o bem comum, a natureza, existem pessoas que têm convicções políticas que elas vão lutar por isso. Mas também a gente deve considerar que as crenças e convicções unem as pessoas, porque é muito mais provável que você crie amizades e laços e queira fazer coisas e lutar por aquilo que você acredita com pessoas que pensam igual a você. Pessoas que pensam diferente, elas acabam que não ficam no mesmo círculo social. Então, nesse ponto, as crenças e convicções ajudam a unir as pessoas, mas existe um perigo muito grande, porque historicamente as crenças e convicções motivaram as pessoas a fazer coisas boas, mas também houve momentos em que motivaram a fazer coisas más, como por exemplo as cruzadas, e muita gente hoje em dia tem preconceito com o outro porque a escolha, a crença dele ou a não crença é diferente dele. Então, agora, nesse momento, eu convido vocês a fazerem uma reflexão, não só para essa aula, mas para a vida de vocês. Que tal renunciar ao preconceito e compreender que as crenças são pessoais e que elas serão diferentes sempre, porque cada indivíduo é único e nisso consiste a beleza da vida, em que nós possamos ser singulares e sermos valorizados por quem somos. Um abraço para vocês, até a próxima aula e eu quero deixar um abraço a todos os alunos de Minas Gerais, mas em especial para os alunos da Escola Estadual Pandiá Calógeras em Belo Horizonte. Tchauzinho!